Olha, nesse momento a Stephanie ainda está assimilando tudo o que aconteceu, ainda está em estado de choque, tentando realmente se recompor das notícias. Então ainda é cedo para a gente afirmar se ela irá ou não processar ou o condomínio, ou a empresa de segurança, ou qualquer outra pessoa nesse momento, mas existe uma possibilidade sim. Até agora ainda não é algo que a Stephanie teve condições de parar para pensar e decidir, então é algo ainda em aberto. Nesse momento, nós estamos utilizando a diplomacia, né? Todos os veículos de comunicação que estão entrando em contato, está sendo divulgada uma nota padrão, onde está se dando a oportunidade a todos aqueles que veicularam notícias tendenciosas e muitas delas caluniosas contra a pessoa da Stephanie, de se retratarem e retirarem do ar essas matérias, para que não sejam passíveis de uma ação judicial. Mas aqueles que se negarem a tomar essas providências, existe sim a possibilidade. Estamos analisando juridicamente e, mais uma vez, reforçando. A Stephanie ainda não está em condições emocionais de decidir quanto a isso, mas está sim sendo feita essa análise jurídica. Então, a Stephanie ainda não teve condições de sentar para verificar essas questões burocráticas. Então, isso é algo também que eu não tenho como te antecipar. É uma coisa que somente no momento que ela, juntamente com a família, tiverem em condições de parar, racionalizar e pensar, é que eles vão decidir quanto a isso. Nesse momento, ela ainda não cuidou de nada da parte burocrática, a não ser a confecção da certidão de óbito. Hoje, o apartamento ainda se encontra lacrado, porque devido às investigações ainda pode haver a possibilidade de uma nova perícia, ainda não se descarta essa possibilidade 100%. Então, até o momento, o apartamento se encontra da mesma forma desde o dia do fato. Então, ela não está no apartamento e ela também ainda não tem condições de decidir sobre isso porque foi uma situação muito traumática, né? Ela encontrou a mãe na situação em que estava dentro desse imóvel. Então, no momento, eu acredito que não tenha previsão para ela retornar. A notícia veio primeiro através da mídia, nós ficamos sabendo primeiro através da mídia, mas a polícia também nos comunicou que o suspeito havia sido detido, né? E depois disso, nós, enquanto advogados, nos dirigimos até a delegacia, colhemos maiores informações e após isso nós fomos até o encontro dela para explicar para ela pessoalmente o que tinha acontecido. Ela recebeu a notícia com um extremo choque, porque qualquer desfecho dessa investigação seria traumático. Mas uma morte tão brutal e tão fútil, por um motivo tão fútil, era um final que era inimaginado, né, naquele momento. Então ela recebeu essa informação com muita surpresa, né, em estado de choque. E claro, devido a todos os julgamentos e tudo que ela estava passando, ela está vivendo ainda momentos realmente de inferno, né? Porque além de não ter condições de sofrer e de viver este luto, ela ainda tinha preocupações com a sua segurança, preocupações com diversas questões que ela não deveria se preocupar nesse momento, né? Devido a todos os acontecimentos, a vida da Stephanie parou. A Stephanie, ela é nutricionista. Antes dos fatos, ela estava numa carreira em ascensão, com diversos atendimentos, diversas viagens, porque ela atendia paciente não apenas aqui em Manaus, mas também em outros estados. E devido a tudo isso, a vida dela realmente estagnou, né? Viveu um momento de suspensão, é como se ela não tivesse ali. Então sim, os prejuízos foram gigantescos e principalmente os prejuízos profissionais por todas as matérias tendenciosas e todos os julgamentos que foram divulgados, que abalam também a imagem profissional dela. Todo inquérito policial, por lei, ele é sigiloso. Até porque você tem de convir comigo que uma pessoa que ainda está sendo investigada, se esse inquérito ele fosse tornado público, você estaria, querendo ou não, antecipando a culpabilidade de uma pessoa e trazendo prejuízos gigantescos, que foi o que a Stephanie sofreu. Então, durante as investigações, nós tínhamos acesso àquelas informações que já estavam concluídas, ou seja, aos depoimentos que já tinham sido prestados, às provas que já tinham sido juntadas aos autos. As imagens, essas outras iliações e conjecturas, nós não tínhamos acesso porque a polícia ainda estava investigando. E o nosso papel ali era contribuir, de nenhuma forma atrapalhar. No meu ponto de vista, infelizmente, o papel da mídia, neste caso especificamente, foi um desserviço para as investigações. Por quê? A cada informação que era divulgada de forma não oficial, isso atrapalha demais o trabalho da polícia. Porque aí começa no Disque Denúncia, informações desencontradas, começam as especulações e isso atrapalha o trabalho que está sendo feito em sigilo. Então, ao meu ver, essas informações muitas vezes não desencontradas, mas mentirosas mesmo, porque eu não sei quem são as fontes. E eu tenho certeza que não era a polícia, porque nós estávamos ali atuando de maneira legal e dentro do respaldo jurídico
como advogados dentro dos casos, e muitas das informações que a mídia vinha nos repassar ou questionar sequer estavam nos autos, sequer estava sendo analisado pela polícia. Então, eu não sei te dizer quais são as fontes dessas informações que surgiram, mas eu posso te dizer que elas atrapalham muito o trabalho da polícia. Tudo o que eu posso te repassar, como eu disse, são as informações que a gente recebe através da polícia, as informações oficiais. Por tudo que os delegados já disseram, inclusive em entrevista, foi um crime de oportunidade. A linha de investigação deles e tudo que eles colheram de provas demonstram que é impossível esse crime ele ter sido premeditado. Por quê? Porque o autor do delito, ele não tinha como saber que ele seria enviado para esse condomínio, porque ele foi chamado de última hora através de uma mensagem do supervisor para prestar um apoio naquela unidade condominial, devido a vários eventos que estavam acontecendo simultaneamente lá. Ou seja, se descartou a probabilidade ou de um mandante ou de um partícipe, porque de fato, infelizmente, a vítima ela estava no lugar errado, na hora errada, que pese estivesse no conforto do seu lar, né? Mas ali o agressor, a pessoa que cometeu este delito, ele estava sob o efeito de drogas, de acordo com o que ele mesmo disse, e viu a oportunidade de cometer esse crime e infelizmente essa fatalidade aconteceu. Então, de acordo com o que nós acompanhamos das investigações, nós entendemos, inclusive pelo que os delegados já disseram, que não há mais o que se investigar quanto à autoria e materialidade. O que se tem agora é a fase final, né, que é o relatório, que é realmente a parte burocrática para que esse inquérito seja enviado para a justiça. Mas do ponto de vista dos advogados da família da vítima, nós entendemos que foi um trabalho muito bem feito pela polícia e nós acreditamos que sim, eles chegaram à solução desse crime como um todo. Olha, o que o processo penal diz, né? Que após se ter uma denúncia oferecida, depois que aquela pessoa ela se torna réu numa ação penal, depois que a ação penal efetivamente se inicia, toda pessoa que é vítima de um crime tem direito, sim, a se habilitar nos autos como assistente de acusação, inclusive com fundamento no artigo 268 do Código de Processo Penal. Então, sim, nós vamos acompanhar esse processo até o final, inclusive nas instâncias superiores e em possíveis recursos, se necessário, porque assim a lei permite.